Boa tarde. Gago agora, né? Hoje é dia 6 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Valentina, a Natália, a Gabi, a Ana, o Luiz e o Elias. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir a aula que ele recebe por link, para que não perca e não fique atrás dos colegas no conteúdo. E também todos recebem e podem estar revendo na hora de realizar o Tarefa São Paulo. Epa, corre nós aqui. Vamos dar início à nossa 27ª aula do terceiro bimestre. Qual é o tema dessa aula? Razão e proporção, a mesma da aula anterior, mas muda uma coisinha aqui, ó. Grandezas diretamente proporcionais. O que é grandezas? Coisa grande, né? Eu sabia. Tem gente que fala assim: ah, o professor Ricardo é grande. O Luiz já não é grande. É sim. Tá? Grandezas na matemática tem outra coisa. Vocês podem falar que a grandeza massa minha é maior do que todos vocês. A grandeza massa minha é maior que todos vocês. Duvido que alguém tenha uma massa maior que a minha. Como o senhor faz? 10, cara. O que é massa? O que é massa? Peso. Certo? Se juntar os 6, talvez dê mais do que eu. Grandezas diretamente proporcionais. Compreender o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Resolver situações de problema que envolvam grandezas diretamente proporcionais. Nós só estamos vendo as diretamente proporcionais. Vai bugar a cabeça de vocês se eu falar que lá na frente tem as inversamente proporcionais? Vai, mas fiquem tranquilos, lá na frente a gente desbuga. Habilidade. Que ano você sorteou? Não, eu acho que é a aula de semana que vem já. É. EF 07MA17. Resolver e elaborar situações de problema que envolvam variações de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando a sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Lembrando que expressões algébricas é quando tem uma letra representando um valor que eu não conheço, mas que eu posso descobrir. Para começar, você se lembra do que é grandeza na matemática? Oi? Massa é grandeza. Peso, que é a mesma coisa que massa, é grandeza. Números grandes. Ele representa grandezas, mas não é. Por exemplo, a sua altura é grandeza? Não, ele é baixo. A sua altura é grandeza. O peso de uma formiga é grandeza? Peso de uma formiga é grandeza. Fez o bigode? Foi. Bigode ruivo. A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e contado. Tudo. A quantidade de cabelos que eu tenho, que não é muito, infelizmente, é grandeza? Não consigo contar. Não consigo contar, mas a quantidade dá para ser. O cabelo do Minion ali, quantidade de fio que ele tem? 3. É grandeza? Dá para contar, então é grandeza. Continuando aqui, ó. Retomando. Na matemática, grandeza é tudo que pode ser medido ou comparado. Eu não coloco só medido. Eu gosto de falar também que é tudo que dá para você medir e contar também. Certo? Tudo que pode ser medido, contado e comparado é grandeza. Por exemplo, comprimento é grandeza, pressão é grandeza, idade é grandeza, velocidade é grandeza, tempo é grandeza, preço é grandeza, massa é grandeza,
Temperatura é grandeza. O que mais que é grandeza? Quê? O Elias falou que é 10. Cabelo. 10 caras da dançarina lá, senhor. Obesidade já não é. Aí é massa. Aqui, ó. Volume é grandeza? É. Volume é o quê? Ai, ai, ai. O que é volume, Elias? Olha, Não. Quanto tem dentro do coticinho? A gente mede uma coisa em volume. Quem sabe o que a gente mede em volume? Não. Não é o volume do som. Não é o volume do som. Ah, esqueci. Qual o volume da sua garrafinha? Ah, essa é a garrafinha mais gordosa. Qual o volume da sua garrafinha? Qual o volume da sua garrafinha, Elias? 900 ml, isso. O litros, Mas como que né? eu ia saber a garrafinha? É em volume, tá? O litro é em volume, certo? Porta-mala no meu carro, ele tem o volume de 510 litros. Eu nunca coloquei água lá dentro, tá? Mas a medida que ele calcula que caberia 510 litros. Se um carro menor tem um volume de 380 litros, qual carro tem o porta-mala maior? O meu, entendeu? É medido em volumes também, tá? Tem outras coisas mais aí que a gente vai vendo no dia a dia da matemática. Olha lá, foco do conteúdo. Aqui tem um erro que me incomodou. Agora eu descobri que o material digital é feito bastante por inteligência artificial, então apareceu erros. Não sei se viram uma reportagem que só aparecia erro na matemática, depois eu descobri que tinha erro na de geografia. Falava que quem liberou como que é a Lei Áurea lá, quem assinou a Lei Áurea foi o presidente. Eu não lembro, tem um erro grave lá que eles colocaram. Falaram que... Oi. Opa. Fala aí, cara, não sabia do história. Tá. Ó, o Adilson vai fazer a participação contando para nós o erro do material digital de história. Então, eles colocaram lá no material que foi Dom Pedro, né? Dom Pedro que que assinou a Lei Áurea. A Lei Áurea. Lei Áurea é a Foi abolição a princesa Isabel. É a abolição dos escravos. Ele tinha ido viajar, no caso, e a filha ficou e estavam em cima. Outro caso que eu vi lá também é do presidente, não, prefeito. O negócio do biquíni. Isso eu não vi, cara. É. Eu vi da questão também da praia, São Paulo. Isso, ele proibiu biquínis na cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo não tem praia. Né? Então, tem muito erro. Depois ele descobriu que é a inteligência artificial que estava fazendo e acabei de achar mais um erro na matemática. Por isso que eu estou contando. Já achamos uns par de erros já, né? Pessoal, mas é bom para ele estar achando erro, porque a gente está estudando, está levando a sério os estudos. O professor Pedro Macedo, quando ele estava bem afinado, ele achava erro, não. Agora ele está na idade, né? Tem uma época que ele estava bem, né? Afiado. Verdade. Ele estava bem afiado. Ele encontrava erro nas provas de concurso, né, Ricardo? Nem fale. Você lembra? O senhor vai dar algum recado para ele? Então, como o professor Adilson já falou, né, tem vários erros, eu vou mostrar o erro para vocês aqui, ó. Velocidade média, quilômetros por hora. Quer dizer que se a pessoa andou numa velocidade de 50 quilômetros por hora, em 1 minuto, ele fez quantos quilômetros? 1 quilômetro. É aqui que está o erro. Pensa comigo. Calculadora, certo? 50 quilômetros em 1 hora. 50 quilômetros. 1 hora tem quantos minutos? 60. Dividido por 60, quantos minutos? Quantos quilômetros ele andou em 1 minuto? 0,830. Ou seja, viajaram na maionese aqui. Tá? Viajaram na maionese. Então, eu vou fazer a correção dele. Ó, para dar 1 quilômetro por minuto, ele tem que andar 60 quilômetros por hora. Entenderam? Não desfoquem. 60 quilômetros por hora, em 1 minuto ele andou 1 quilômetro. Se ele andar 120 quilômetros por hora,
a cada minuto ele vai andar 2 quilômetros, certo? Se ele andar a metade de 60, ou seja, se ele andar 30 km por hora, ele vai andar meio quilômetro por hora, certo? Se ele andar 90 km por hora, ele vai andar 60 mais 30, não é verdade? Ele vai andar 1 km e meio. 1,5. Então, para funcionar essa tabela que eles colocaram, tinha que ser 30, 60, 120, 30 e 90. Porque não faz sentido andar 50 km por hora e falar que andou 1 km por minuto. Se ele andou 1 km por minuto, primeiro minuto andou 1 km, segundo minuto, segundo quilômetro, terceiro minuto, terceiro quilômetro. Quando deu 50 minutos andando 1 km por minuto, ele andou 50 km. Mais 1 hora, ele fala que é por hora. 1 hora tem 50 minutos? Não, né? São 60. Então, beleza. Agora dá certo aqui a proporção. Certo? Então, arrumamos. Vamos lá. Se eu multiplicar o dobro de 60, vai dar 120. O dobro de 1 dá quantos? Dobro de 1? 2. O que você faz em um, você tem que fazer no outro. Olha lá. No caso, o 120 dividido por 4 vai dar 30. E o 2 dividido por 4 vai dar 0,5. E aí? Agora eu peguei o 30 e multipliquei por 3. Quantos que deu? 90. E aí? Eu vou pegar o 0,5 e também vou multiplicar por 3. Dá quantos? 1,5. Diretamente proporcional é quando você multiplica o de cima, o de baixo, desculpe, se multiplicou de cima por um número, o de baixo tem que fazer a mesma coisa. Se você dividiu de cima por um número, o de baixo tem que dividir pelo mesmo número, tá bom? Olha lá, multiplicou de baixo por 2, dividiu por 4, multiplicou por 3. Agora aqui, de novo tá erradinho aqui, né? Aqui seria 60, aqui seria 120, aqui seria 30 e aqui seria 90. Olha lá. E o final aqui, não sei por que eles colocaram 50, mas já vou explicar. Ó, 60 dividido por 1. 60. 120 dividido por 2. 60. 30 dividido por 0,5. Vocês já fizeram uma divisão por um número menor do que 1? Não? Então vamos lá aprender. 30 dividido por 0,5. Quando tem vírgula, o que a gente faz? Primeira coisa, quem lembra? Iguala, né? Iguala os caras. Passa pra mim, por favor. Rolou? Deixa ela certo. Obrigado. E aí, a gente iguala as casas. Então vamos lá. Igualei as casas e tiro a vírgula. O zero à esquerda não vale? Nada. Hã? Porque tirou Tava, igualei. Eu tiro a vírgula e tiro o zero. Já fizemos. Já fizemos uma aula aí sobre isso, né? 30. Quem vezes 30 dá... Quem vezes 5 dá 30? 6. Sobrou? Nada. Abaixou o zero. E se abaixou? Quem vezes 5 dá 0? 0. E faz sentido. A velocidade... Se ele andou 60 km por hora dividido por 1, dá quanto? 60. E se ele dividir 120 por 2? 60. Se ele dividir 30 por 0,5? 60. Se ele dividir 90 por 1,5? 60. Isso aqui, 60, é uma constante que acontece. Nesse caso, é a quantidade de minutos que tem uma hora. Tá? Quantos minutos tem uma hora? 60. Ah, de novo tá errado aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu. Nem vou arrumar mais, né? É o mesmo lá de cima. Ou sim.
60, 120, 30, 90, 60. Certo? Ah, se eles não falassem que era por hora, tava certo. Se eles falassem assim, ó, um carro anda a 50 quilômetros em 50 minutos. Quanto que ele vai andar em um minuto? 1 quilômetro por minuto. 50 quilômetros em 50 minutos. Só que é 50 quilômetros por hora. Hora tem 60 minutos. Foco no conteúdo. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Ou seja, quando uma grandeza dobra, triplica ou é reduzida pela metade, o valor da outra grandeza também. Quando dobra, ele dobra. Quando triplica, ele triplica. Quando é reduzido pela metade, o outro também é reduzido pela metade. E assim por diante. Vamos ver se vocês entenderam. 3 está para 6. Tá? 3 está para 6. Se de 3 eu multiplicar e for para 9, eu multipliquei por 3. O que eu faço lá embaixo? Também multiplica por 3 e vai para 18. Se eu, ao invés de multiplicar, 3 está para 6, eu dividir o 3 por 3, vai dar 1. O que acontece com o outro? Também faz a mesma coisa, só que dá um resultado diferente, mas também divide por 3. É isso aí que acontece na diretamente proporcional. Então lá, grandeza. Qual é a grandeza? Vamos descobrir qual é a grandeza? Para percorrer 310 quilômetros. Alguém já percebeu que tem uma grandeza aqui ou não? Percorrer 310 quilômetros. Quem é a grandeza? Isso. E os quilômetros representam o quê? Distância. Essa é uma grandeza. Para percorrer 310 quilômetros, o carro gastou 25 litros de gasolina. Qual é a outra grandeza aqui? Isso, e o litros é o quê? Combustível. Nossa, professor, não é o número? Não. A grandeza é o que o número está contando. Então vamos montar essa proporção. Distância, 310 para quantos litros? 25 litros. Mantendo as mesmas condições, quer dizer, a mesma velocidade média. Quantos quilômetros o carro de Jefferson percorrerá com 50 litros? O 50 vai em cima ou vai embaixo? Oi? O 50 litros é combustível ou é quilômetro? Vai embaixo. Embaixo. Em cima é a quantidade que eu quero descobrir. Quantos quilômetros? Né? A distância e o consumo de combustível da grandeza são diretamente proporcionais. E agora, como que eu faço quando são diretamente proporcionais? Pode ser pelo cruz e multiplica. Ou você poderia fazer assim. Você vai fazer 25 vezes quem para dar 50? Vezes 2. Dobrou. Então também vai dobrar a distância. 310 vezes 2, 620. Ah, professor, mas eu não entendi. Gostei do cruz e multiplica. Dá para resolver pelo cruz e multiplica? Dá. 25 vezes x, 25x igual 310 vezes 50. Montando a conta, 310 vezes 50. Ó, corta o zero e vem aqui embaixo. 3 vezes 0, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 15.025 vezes o x dá 15.500. Mas eu quero descobrir só o x. 15.500. Os 25 está multiplicando, passa dividindo. Vou montar aqui nas nuvens a conta. 15.500 dividido por 25. Quantos algarismos tem o 25? 2. Dá para dividir por 25? Não, vou começar com 0. 0 esquerda não vale? Nada. Então eu já abraço o outro vizinho. Quem vezes 25 chega perto dos 155? 8. 8 vai dar 200. Passou. 6.
6 vezes 5, 30. Subiu 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 12. 13, 14, 15. 5 tira 0, 5. 5. 5 que tira 5, 0. 1 que tira 1, 0. Abaixo 5. E se abaixou, quem vezes 25 chega perto de 50 sem passar? 2. 2 vezes 25, 2 vezes 5, 10, subiu 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. Abaixo 0. E se abaixou, quem vezes 25 dá 0? 0. 0 vezes 25, 0. 0 menos 0. Acabou minha continha. Quantos quilômetros ele vai conseguir percorrer? 620 quilômetros ele vai conseguir percorrer se ele manter o consumo de combustível. Atividade 1, correção, lá. Distância, gasolina. Ah, professor, você errou, você colocou combustível. Qual combustível que ele usava? Gasolina. Tá certo também. Marca o X, nossa senhora. 2, dobrou a quantidade de litros, então vai dobrar a distância. Era muito mais fácil explicar assim. Mas viu que dá para resolver pela regra de 3 também. Aquilo lá que nós estávamos fazendo é regra de 3. Então vamos lá. Atividade 2. Isso aqui é bem mais rápido. Vamos resolver junto. Observe a tabela com números relacionados a duas grandezas diretamente proporcionais e calcule o valor do x, y, z. Tá. Se o x, se vale a grandeza A, quando é 5 vale 20, quando ele for 10 vai valer quantos? Quantos? 40, Luiz. Muito bom. Por que 40? Ai, meu Deus do céu. Vezes 4. Não. Por que 40? O que aconteceu com 5 para virar 10? Vezes 6 vezes 4. Ah, daí faz tudo. Dobrou, não dobrou? Aqui não fez vezes 2? 2 vezes 5 não deu 10? 5. Aqui, ó. 5. Imagine que aqui era litros. Imagine que aqui é litros. E aqui é quilômetros. Com 5 litros, ele andava 20 quilômetros. Só para imaginar. O dobro de 5 não é 10? Então ele vai andar o dobro de 20. É só dobrar aqui. Nesse caso, quando virou 20 aqui, o que vira do outro lado? 60? Se fez o 10 vezes quem para virar 20? Fez o 10 vezes quem para virar 20? 10 vezes 4 dá 20? 10 vezes 4. 10 vezes? 8. Dobrou? Vai ter que dobrar do outro lado também. O dobro de 40? Hã? 80. Ah, professor, agora eu não sei quanto é. Eu tenho que multiplicar o 20 por quem para dar 30? Não, você pode pegar o 10. O 10 você vai multiplicar por quem para dar 30? 3. Por 3. O que você faz do outro lado lá também? Pega o 40, porque você está pegando 10, então você tem que pegar o 40 e vai multiplicar por 3. Quantos que dá 40 vezes 3? 3 vezes 0? 0. 3 vezes 4? 120. Então era essa, tá? Dobrou de um lado, dobra do outro. Triplicou de um lado, triplica do outro, certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha aí, ó. Então, só para lembrar, aqui foi feito vezes 2, aqui também foi feito vezes 2. Aí, peguei o 10 e multipliquei por 2, deu 20. Peguei o 40, também multipliquei por 2, deu 80. Para chegar a 120, eu poderia fazer o seguinte: 20 multiplicava por 1,5, dá 30. Aí eu tenho que pegar o outro lado também multiplicar por 1,5. 80 vezes 1,5 também dá 120. Ah, professor, mas já hoje se pegou lá em cima. Ué, pode pegar as grandezas e fazer elas proporcionais, porque aqui ele fala para mim que elas são diretamente proporcionais. Já é garantido isso. Olha lá. Oi.
Não? Não, fala qual que é o... Ah, só ir vendo que... Outra coisa que acontece aqui, ó, presta atenção. 5 para 20. Quantos que tem? 4, não é? 4 vezes 5 não dá 20? 10 para 40. 4 vezes 10 dá 40. Também poderia multiplicar por 4. 4 vezes 20 dá 80. Também poderia multiplicar por 4. O que é esse 4? Esse 4 é a constante. Todos eles são multiplicados por 4. É a constante. Aplicando. Em dupla, só que não, que vai bater o sinal já já. De acordo com o que foi estudado, analise os itens analise quais itens representam grandezas diretamente proporcional. Por exemplo, a altura e a idade são proporcionais? Não. Uma criança que tem 1 ano de idade tem 1 metro. 2 anos de idade ela vai ter 2 metros? Não, né? Então se vê que a idade aumenta, a altura também aumenta. Mas ela aumenta proporcionalmente? Não, porque chega uma hora ela para de crescer, não é verdade? Então não tem proporcionalidade nesse caso. Vamos ver qual tem e não tem. O consumo de água de uma residência e o valor mensal a ser pago tem proporcionalidade? Vamos supor, eu gastei 100 litros. O quê? Comunicado? Só terminar a aula rapidinho. Então lá, se eu gastei 10 litros e paguei 100 reais, se eu gastar 20 litros... Gastei 10 litros, paguei 100 reais. A Gabi gastou 20 litros, 200. É proporcional? Teoricamente, sim, é verdadeiro. Só que deixa eu contar uma história para vocês. Na conta de pagamento, não. Porque assim, tem lá, se você gastar de 0 até 10 metros cúbicos, se paga tantos reais o metro cúbico. Quanto mais você gasta, mais vai ser caro o valor do metro cúbico. Entendeu? Então, na verdade, não é. Na vida real. Mas aqui no exercício ele quer dizer que é. A altura da idade. A idade e a altura da pessoa. Falso, não vi que tinha isso aí, dei exemplo errado. A velocidade de um automóvel e o tempo que eu demoro para percorrer esse percurso. Saí de Guapiara, fui para Capão Bonito. Andei a 60 km por hora, levei 1 hora para chegar lá, certo? Se eu andar a 120 km por hora, eu vou levar 2 horas para chegar lá? Não tem proporcionalidade direta. É a inversa. Quanto mais rápido, quanto mais veloz, menor é o tempo. Então aqui é falso. Falso. É inversamente. O tempo que funciona o aparelho e a energia que gasta. Né? Quanto mais você usar, mais caro você vai pagar. Então aqui é verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Olha lá. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E o que aprendemos hoje? Estudamos conceitos de grandezas diretamente proporcionais e resolvemos situações de problema. Não esqueçam da tarefa São Paulo, que já vai estar disponível no site e no aplicativo. Referências pelo Centro de Mídias, que eles criaram esse material. Essas são as referências e os links para as imagens e vídeos que possivelmente foram usados. Material digital, finalizamos mais um, da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau. Eita, cadê?